Olá, gente, estamos de volta, começando oficialmente os trabalhos de 2023, depois da série de vídeos de retrospectiva de 2022. Caso você não tenha assistido, assiste, são os vídeos mais recentes do canal, vai aparecer aqui em cima no card também, é muito legal. Veja o balanço que eu fiz do ano passado. Hoje eu quero abrir os trabalhos desse ano com um vídeo de metas e perspectivas e com um desejo muito grande de que o ano seja um pouco mais sossegado para quem produz conteúdos na internet do que foi o segundo semestre do ano passado. Foi bem complicado, aquela maneira como terminou, emendando eleições. Na verdade, tudo começou em setembro, aquela campanha, depois primeiro turno, depois segundo turno, e depois veio a Copa do Mundo, e quando eu vi já era fim de ano, e é uma loucura. O meu ritmo de leituras foi muito abalado, tinha muita coisa para me distrair, eu tive um monte de projetos paralelos que eu tava tomando conta, e ainda por cima, tudo que eu fazia tinha que competir pela atenção de vocês com as outras coisas que estavam pegando fogo nesse país. Foi uma sensação de que eu dei muito murro em ponta de faca, que eu trabalhei muito, trabalhei horrores e não vi nem sempre o resultado. Espero que esse ano comece diferente. Eu quero trazer para vocês 5 ideias de livros que eu pretendo ler ainda no primeiro semestre. Na verdade, 4 dessas leituras estão mais ou menos certas. Uma é um desejo que eu vou tentar cumprir se me sobrar tempo, e também tem um bônus, um livro número 6 que eu vou apresentar para vocês como um projeto especial. Mas eu quero começar lembrando vocês, isso está certo, já está divulgado o cronograma. Teremos leitura coletiva de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É uma saga, a história de uma menina capturada na África, escravizada no Brasil e que viveu toda a sua vida aqui no Brasil no século XIX, justamente o século que viu no final, em 1888, a abolição da escravatura. Dizem que essa história é livremente inspirada na vida de Louisa Marin, que foi uma mulher africana escravizada, trazida para o Brasil, que se envolveu em muitas coisas, muitos movimentos, revoltas. Não vou contar muito porque pode ter algum tipo de spoiler da história. Então, dizem que é livremente inspirado na história de vida dela. Mas é claro que é muito ficcional, afinal de contas a gente não tem informação precisa sobre a biografia dessa mulher, então é óbvio que a autora precisou criar bastante. Então isso está definido, vamos começar a leitura em 31 de janeiro. O cronograma aqui embaixo, eu peço sempre desculpas para vocês, porque no ano passado eu divulguei esse cronograma, tinha sempre alguns errinhos, sempre que eu tenho que divulgar datas, tudo, passa alguns errinhos, vocês vão me apontando os erros e eu vou corrigindo. Então aqui embaixo na descrição temos a versão mais completa, mais corrigida. Se passar mais algum erro, por favor, vocês me avisem. Mas dia 31 de janeiro, tá? Essa vai ser a data pra a gente fazer a nossa live de abertura. Eu vou começar a ler o livro junto com vocês e depois a gente vai dar o início, a largada, para fazer a leitura desse livro ao longo de 2 meses, com as lives de discussão intermediária e final que já estão marcadas. Bom, esse é um certo. Outro livro que também é certo que vai ter conteúdo aqui no canal, porque eu estou no meio da leitura, embora ela esteja sendo muito mais lenta do que eu imaginava, é o clássico da literatura americana, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu sempre ouvi falar desse livro como um dos mais importantes da literatura norte-americana no século XX, um livro que era um manifesto, também uma saga, uma história de exílio, uma história de fuga, travessia, uma coisa bíblica e tal. Ele tem um ritmo muito diferente do que eu tava imaginando, mas enfim, estamos fazendo a leitura aqui e sim, vai ter resenha aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês amam esse livro, então coloquem aqui embaixo nos comentários as opiniões de vocês, aproveitem e me deem palavras de incentivo para eu continuar terminando, Eu tenho que terminar esse livro que já faz muito tempo que eu tô com ele. Outro livro que estou planejando ler, se tudo der certo, eu vou ler enquanto estiver de folga na praia e pretendo, enfim, trazer o conteúdo para vocês o quanto antes, em fevereiro, provavelmente, vai ser o Máscara de Ferro de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, que é esse daqui, um clássico escritor francês, uma história romântica, uma aventura empolgante, que é um derivado do universo dos Três Mosqueteiros, também criado por Alexandre Dumas. Esse livro não é conhecido como uma obra independente porque faz parte de um folhetim muito maior que tem
muitos volumes, coisa de 10 volumes mais ou menos, chamado Visconde de Bragelonne, que o Alexandre Dumas foi publicando ao longo de 2 anos nas revistas e nos jornais franceses no século XIX. Só que dentro deste grande folhetim tinha uma história independente que é o Homem da Máscara de Ferro. Essa história, depois no século XX, foi adaptada muitas vezes para o cinema. Inclusive, eu me lembro de um filme na minha infância, lá no finalzinho dos anos 90, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que fez bastante sucesso. E agora a editora Panda Books está lançando uma nova tradução integral, comentada, do Máscara de Ferro, como se fosse um livro independente. Porque, na verdade, é uma história com começo, meio e fim. E essa edição deles é daquele jeitão lá que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Tem a coluna central dedicada ao texto integral e nas laterais tem comentários, contextualizações, explicações de vocabulário. Enfim, eu gosto pra burro do trabalho da Panda Books. E eu gosto muito dessa faixinha que eles colocaram aqui em volta. Eu acho que fica muito bonito. Então, vamos lá, vai sair. Eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês. Outro conteúdo que já devia ter saído em 2022, mas não rolou por falta de tempo, porque a vida foi muito maluca no segundo semestre, mas está aqui, tá na minha cabeceira, aguardando a vez, é a Lista de Schindler, do Thomas Keneally. Este é um livro que também foi consagrado por causa do cinema. Foi um filme que ganhou muitos prêmios, muitas estatuetas do Oscar naquele ano, que impressionava porque tinha uma fotografia em preto e branco, com apenas alguns momentos muito, muito raros em que havia elementos de cor, e isso tinha toda uma significação, né, dentro da narrativa cinematográfica. Foi inspirado neste livro aqui, que por sua vez foi inspirado numa história real. Uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre um alemão chamado Schindler que se responsabilizou por salvar muitas pessoas dos campos de concentração. É o que eu sei por alto. Esse homem é famoso, ele ganhou depois homenagens, ele ganhou uma árvore, tem uma alameda de árvores lá em Israel que são plantadas em homenagem aos justos, a pessoas boas, a pessoas que fizeram o bem para a comunidade judaica, e ele tem uma árvore lá que foi plantada em homenagem a ele. Eu sei isso por alto, eu assisti o filme quando eu era criança e eu lembro que eu senti muito medo, muito medo. Ele era realista, ele não era um filme de terror, mas a realidade num campo de concentração é apavorante. Eu lembro que eu era novinha e fiquei morrendo de medo desse filme do vilãozão, né? O oficial nazista, interpretado pelo Ralph Fiennes. Ele era apavorante, né? Então, enfim, tá esse livro aqui na minha fila, quero trazer pra vocês. Se você já leu, coloca aqui embaixo na descrição. Mais um livro, esse vamos ver se vai dar tempo, mas ele chegou no final de 2022 e eu já estou me coçando para ler. É o Lições, o novo romance de Ian McEwan, um escritor inglês que eu gosto muito. Já li dele o Reparação e o Enclausurado, 2 romances muito diferentes entre si, mas que são escritos de maneira magistral, como esse homem tem o dom de escrever. Ele escreve de maneira muito, muito, muito saborosa, e no caso de Enclausurado, ainda por cima, engraçada. Em Reparação a gente não vê tanto esse lado humorístico dele, mas em Enclausurado é um humor sarcástico interessantíssimo, e eu gostei tanto desses 2 outros romances do Ian McEwan que eu fiquei curiosa também para ler o Lições. Vou ler a sinopse para vocês, afinal esse livro é novo. Enquanto o mundo ainda tenta lidar com as feridas da recém-terminada Segunda Guerra Mundial e a cortina de ferro se fecha cada vez mais, a vida de Roland Baines, um menino de 11 anos, vira de cabeça para baixo. Então, estamos nos anos 40, depois do fim da guerra, o menino tem 11 anos. Vamos lá. Em um internato a milhares de quilômetros de sua família, a vulnerabilidade infantil do garoto atrai a professora de piano, Miriam Cornell, deixando marcas profundas e memórias que nunca serão esquecidas. Então, esse garotinho aqui tocando piano no internato. Anos depois, quando ele já é adulto, a esposa de Roland desaparece, deixando-o sozinho com um filho ainda bebê. À medida que o medo da radiação de Chernobyl se espalha pela Europa, ele parte em uma busca por respostas que o fará se embrenhar cada vez mais profundamente nos próprios traumas. Bom, então a gente começa nos anos 40, no fim da Segunda Guerra, e nesse segundo momento, nessa segunda fase do romance,
estamos na época em que houve a explosão lá da usina de Chernobyl, na Ucrânia, né? Então a gente está falando dos anos 80. Portanto, temos esses dois momentos históricos, e é por isso que Lições é tratado aqui como, ao mesmo tempo, uma épica história de um homem comum e um retrato da Europa nos séculos 20 e 21. Lições é um debate sincero sobre família, Estado e, claro, amor. Eu tenho confiança no Ian McEwan, inclusive nas suas narrativas históricas, porque Reparação é um romance que também se passa às vésperas da Segunda Guerra Mundial, é um romance histórico e é magistral. Eu arriscaria dizer que é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. E, enfim, sabe quando você lê um livro e você tem o desejo de esquecer para poder ler de novo com a mesma surpresa da primeira vez? É isso que eu sinto com relação à Reparação. Eu posso ler de novo, eu vou gostar, mas como eu já sei como termina, não vai se repetir aquele espanto, né, que o livro me trouxe, principalmente no final, né? Enfim, Lições. Vamos ver se vai dar tempo, eu estou curiosa. Agora, ó, esses são os 5 livros que eu estou planejando para esse ano. Eu não estou sendo muito modesta, afinal peguei 5 calhamaços. Vamos ver o que vai dar, o que não vai dar. Mas eu tenho, para melhorar, mais um projeto para apresentar para vocês. É um projeto que vai me dar muito trabalho, que talvez eu me arrependa de ter anunciado e mude de ideia. Vamos ver se vocês vão gostar dessa ideia, porque eu sei que ele vai dar muito trabalho, então vocês precisam me incentivar bastante. Qual que é a minha ideia? Deixa eu explicar. Depois do sucesso da primeira e segunda temporada dos meus audiolivros comentados, depois da boa repercussão que eu tive, eu fiquei com vontade de trazer um grande sucesso, um livro que talvez seja mais fácil para ser escutado, não vai ter tanto desafio da linguagem como os romances do Machado e do José de Alencar apresentam. Fiquei com vontade de fazer uma terceira temporada com O Cortiço, do Aloysio Azevedo, porque eu tenho um grande carinho por esse livro. Ele foi a primeira resenha que eu trouxe aqui no meu canal na história, que deu uma viralizadinha, assim, que bateu 100 mil visualizações e continua recebendo bastante acesso, mesmo depois de 7, 8 anos. Ainda continua sendo um livro que desperta muita atenção de vocês aqui no YouTube. É um livro que mais pra frente, quando eu criei o meu clube do livro, lá por 2019, eu escolhi como parte do catálogo e eu discuti com os meus assinantes numa live privada. É um livro que eu gosto muito e que eu teria muito gosto em fazer a leitura integral, comentada para vocês e disponibilizar tudo nos tocadores de podcast. Dessa vez eu não faria para o YouTube, como eu fiz com a Pata da Gazela, porque a audiência desses audiolivros, eu percebi, é menor do que dos vídeos. Isso é natural, isso é até esperado, só que isso acaba bagunçando o maldito do algoritmo e isso prejudica a distribuição dos demais vídeos do canal. Então, dessa vez, por mais que seja legal disponibilizar aqui no YouTube, não vou. Vou deixar só nos tocadores de podcast, mas qualquer um pode acessar esses tocadores de graça, não precisa assinar, não precisa fazer nada, é só baixar. Baixe o que você quiser, o Spotify, o Google Podcasts, o Deezer, o Amazon Music, enfim, tem um monte. Eu tô em todos os tocadores de podcast, é só escolher o seu favorito e escutar no celular, enquanto estiver lavando louça, enquanto estiver no carro, enquanto estiver fazendo exercício, o que você quiser. Tô pensando em fazer O Cortiço, como eu falei, vai me dar muito trabalho ler esse livro inteiro, é um livro grande e tal, mas se vocês mostrarem que vocês se entusiasmam com esse projeto, se vocês fizerem muito barulho aqui nas redes sociais, eu sigo adiante. Se não, eu vou pensar, não, vai ser muito trabalho pra nada, também não vou continuar dando murro em ponta de faca nesse primeiro semestre de 2023. Vou me poupar, tá bom? Mas essa é a minha ideia, são os meus planos para estes primeiros 6 meses do ano. Espero que vocês gostem, se vocês tiverem mais sugestões, né, me falem quais são os projetos de vocês, coloca aqui embaixo. Eu espero que esteja, inclusive, no projeto de todo mundo participar da leitura coletiva de Um Defeito de Cor. Isso tem que estar, assim, no básico, para vocês começarem bem o ano de 2023. Mas vocês podem ter outros projetos também, então coloca aqui embaixo na descrição que eu quero saber. Um beijo grande, um bom ano pra gente, um ano muito produtivo, muito cheio de boas histórias e boas leituras. Até mais!